Próxima sustentação oral será apresentado pelo senhor Bruno Cavalcante Angelim Mendes, representante do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Muito bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar aqui o diretor Sandoval, o diretor Elvio, o diretor Mosna, o diretor Tille, secretário Dana, procurador-geral Lisboa, e dizer da felicidade de estar aqui hoje na ANEEL, representando a Conexo Brasil Digital, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações, aqui tendo como associadas a Oi, Claro, TIM, Vivo, Algar e Sercontel Liga. E agradecer não só a oportunidade dessa sustentação oral, mas, sobretudo, a abertura do diálogo que foi possibilitado ao longo desses meses junto à ANEEL. A ANEEL propõe, então, junto ao setor de telecomunicações, esse diálogo justamente no espírito colaborativo de ter a iniciativa de uma atualização da regulamentação conjunta de compartilhamento de infraestrutura, que, de fato, traga benefícios significativos para ambos os setores. A gente está falando aqui de uma realidade caótica, de um desordenamento dos espaços urbanos, e para esse problema complexo não teria uma outra solução, senão uma solução complexa. Isso já foi dito aqui inúmeras vezes. E, nesse sentido, acreditamos que o texto que foi aprovado na Anatel no dia 24/10 ainda precisa de algum refinamento, né, para que a gente tenha, de fato, uma solução duradoura para o problema dos postes e tenha sustentabilidade de um modelo que não seja estático, mas dinâmico. E, nesse sentido, uma das questões que permearam a reunião de outubro de 2023 aqui na ANEEL foi, sobretudo, a questão do terceiro explorador de infraestrutura. Temos algumas ressalvas quanto a essa figura, sobretudo porque não há indícios de viabilidade técnica, operacional, financeira ou mesmo regulatória deste modelo. E, nesse sentido, para além desse ponto específico, diversos outros pontos são importantes e a Conexis protocolou algumas manifestações nos autos, fez reuniões junto ao gabinete e aos diretores desta agência nacional, e a ideia é, de fato, fomentar aqui um cenário em que a gente tenha a execuibilidade, a transparência e a participação do setor de telecomunicações em todos os próximos passos que vierem a ser trazidos pela nova resolução. Nesse sentido, de forma não exaustiva, a Conexis traz aqui algumas compreensões de pontos importantes a serem observados na nova resolução conjunta. Para começo, o primeiro ponto seria o terceiro explorador da infraestrutura. Temos aqui que a obrigatoriedade da cessão do direito de exploração comercial em espaços de infraestrutura não é ainda o melhor modelo, o modelo mais adequado para todos os casos de compartilhamento. Nesse sentido, as agências consideram que essa eventual exploração de espaços de infraestrutura possa contribuir, em casos específicos, para o efetivo ordenamento. E a Conexis traz, então, a proposta de que esse cenário seja aplicado a duas hipóteses específicas. A primeira, quando há a desistência do direito de exploração por parte da distribuidora de energia elétrica. E a segunda, se, após um processo administrativo, observado a ampla defesa contraditória às distribuidoras de energia elétrica, a ANEEL venha entender que houve ali uma prestação inadequada do serviço, um abuso do direito ou abuso do poder de mercado por parte da distribuidora. A exploração, preciso que se diga, ela não deve ser vista como uma atividade comercial. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma oneração administrativa prevista no artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações. E, nesse sentido, com a finalidade pública envolvida, ou seja, a prestação de serviços de telecomunicações, é preciso que não se considere uma atividade comercial e, tampouco, a partir dessa exploração, se venha a ter qualquer proveito econômico na exploração desse ativo. Um segundo ponto que é destaque aqui pelo setor de telecomunicações, através da Conexis, seria a questão da regularização do passivo de postes irregulares. Estamos falando aqui do Plano de Regularização de Postes Prioritários, o PRPP, que é um instrumento importante de regularização desses postes e
A Conexis entende como de fundamental importância que, nesse PRPP conjunto, ele seja de fato conjunto, ou seja, as prestadoras tenham a capacidade, a possibilidade de participar da elaboração desse PRPP, seja na construção de prazos, da quantidade de postos prioritários e todos os outros itens para garantir de fato a celeridade e a efetividade no processo. A gente está falando aqui de exemplos clássicos, como os 90 dias colocados na resolução para a identificação dos postos ocupados a partir ali da publicação, da aprovação do regulamento. Esse prazo, de fato, é inexequível, né? Dada diversos fatores, como a abrangência geográfica, como a imensa quantidade de postes espalhados em todo o Brasil, e para que esse objetivo seja atingido, a Conexis entende que, antes mesmo da publicação do PRPP, haja uma conciliação de bases entre os postes que são identificados pela distribuidora e aqueles que seriam ocupados pelas prestadoras de telecom. Essa conciliação prévia, senhores, ela traria ao PRPP uma chance de êxito muito maior, porque traria obrigações anuais precisas e a possibilidade, então, de endereçar o problema de uma forma mais pontual. Um outro exemplo que pode ser citado é o estabelecimento de um percentual mínimo de regularização dos postes. O que é 2% dos postes prioritários de uma distribuidora pode ser 100% dos postes para uma prestadora de telecomunicação. A Conexis entende que a adoção de uma métrica como a atual e vigente, de 2.100 postes por ano no âmbito nacional, ela tende a endereçar melhor o problema e ser factível no médio e longo prazo. O terceiro ponto que a Conexis destaca seria os custos decorrentes da regularização. É preciso que haja uma clara definição de responsabilidade. A gente está falando aqui de garantir a adequada segurança jurídica e qualidade dos serviços prestados. E, nesse sentido, é importante que haja uma divisão justa dos custos envolvidos a todos aqueles, ou seja, atribuir àquele agente que deu causa à irregularidade, independentemente do setor a que pertença. O quarto ponto, né, já me encaminhando aqui para os dois últimos, é a questão da precificação. Lá no artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações, aqui citado, a gente fala que são serviços essenciais e que deve haver uma justa oneração, né, dado o direito das prestadoras de telecomunicação de acesso a essa infraestrutura. Pois bem, aqui a Conexis entende que há a necessidade de evitar a lógica de uma oneração excessiva, que é prejudicial não só ao setor de telecomunicações, mas quando a gente entra no detalhamento, isso vai atingir o usuário final do serviço. Quando entendemos, logicamente, que isso vai ser objeto mais preciso quando da discussão do processo de metodologia do valor de referência. Mas, desde já, a Conexis consigna que a valoração desses custos ela deve estar exclusivamente vinculada à atividade de compartilhamento, se excluindo, portanto, quaisquer despesas que sejam marginais, como, por exemplo, a aquisição, a instalação e a remoção de postes. A inclusão desses elementos adicionais ou marginais, ela, de fato, como eu disse anteriormente, eleva artificialmente o valor do serviço ao usuário final. Portanto, o preço de referência ele deve ser compatível e orientado a custos com vistas a se estimular, de fato, a otimização dos recursos e a redução dos custos operacionais. Por fim, quanto às condições de acesso, o último ponto, as agências entendem que as prestadoras, sejam individualmente ou coletivamente com relação de controle, não podem ocupar mais de um ponto de fixação. Nesse sentido, a Conexis entende e propõe que essa regra tenha exceção. E a exceção seria justamente o caso de inviabilidade técnica ou quando ocorrer uma hipótese de solicitação de compartilhamento negada por indisponibilidade do ponto de fixação. Aqui seria, de fato, o binômio necessidade-utilidade. Não há necessidade de uma demanda efetiva por reordenamento se, de fato, não verificadas algumas dessas hipóteses. A regra atualmente vigente ela já garante o acesso à infraestrutura, seja para novas entrantes ou mesmo impede a alocação de recursos que já são escassos para ambos os setores. Nesse sentido, feitas essas considerações, a Conexis entende que essa é uma oportunidade grande de ambos os setores, e em especial agora aqui perante a ANEEL, de aparar as arestas, de refinar o texto e de trazer, de fato, endereçar o problema de sustentabilidade do compartilhamento de postes. Muito obrigado.